eu gostaria de anunciar que essa é a primeira entrevista de um canal específico para a educação, denominado como Básico da Educação. Hoje nós falamos um pouco sobre essa rede federal de educação profissional, científica e tecnológica. Estamos aqui no Instituto Federal do Pará, Campus Belém, conversando com o egresso do curso de Tecnologia e Saneamento Ambiental, Inaldo Júnior, e egresso do curso de especialização em Tecnologia Social, Saneamento, Saúde e Ambiente na Amazônia. Muitos não compreendem, mas os institutos federais são instituições públicas que estão em 700 localidades, né, do país, 600, agora nós vamos ter mais 100 unidades, e em muitas situações, numa região periférica, a maior estrutura de profissionais, até maior do que a prefeitura, é composta por professores do Instituto Federal de várias áreas do conhecimento. Inaldo, os institutos federais, eles têm algumas especificidades, dentre elas, a possibilidade de você receber um aluno com 15 anos, 14 anos, né, para cursar o ensino médio concomitante ao curso técnico, né, aos cursos técnicos, e entrar para a graduação, pós-graduação, estrito sensu, lato sensu. Esse profissional, seguindo essa trajetória dentro de uma instituição como o Instituto Federal, ele tem a possibilidade de vivenciar, né, esses diversos níveis numa mesma instituição. O que é o Instituto Federal para ti nesse teu processo que ainda não acabou, né? Nós estamos conversando aqui, programando um curso de aperfeiçoamento que será ministrado pelo Inaldo dentro desse conceito que já foi colocado aqui. O Instituto Federal, na tua visão, e como nós estamos em 700 localidades no país, agora vamos para mais 100, o que significa os institutos federais nesse processo de formação, de transformação da nossa sociedade? O Instituto Federal, para o Inaldo Souza Santos Júnior, que foi um aluno desde o curso de graduação, é como se fosse uma segunda casa. Uma segunda casa em que eu aprendi a ser um estagiário com excelência, a ser um profissional e também poder galgar novos patamares, poder galgar novas possibilidades, novos horizontes, né? O Instituto Federal, ele abre portas, ele abriu caminhos. Ele ensina o estudante a ser um cidadão, a ser um profissional de qualidade. O Instituto Federal, para mim, ele é um plano de carreiras, porque a gente consegue, desde o ensino técnico, ensino médio técnico, até um doutorado. Então, ele é um plano de carreiras em que aquele aluno, né, aquele que entrou, aquele que se dedicou, ele consegue galgar novos horizontes. Inaldo, tu sabes que as portas estão abertas, né, dos institutos federais. Com o processo de expansão, nós vamos ter a abertura de outras vagas, né, para a docência. E essa possibilidade, né, de trabalhar com jovem, né, imagina tu receber um jovem, tu como professor do Instituto Federal, receber um jovem com 14, 15 anos, já fazer uma iniciação tecnológica, né, e acompanhar esse jovem até uma pós-graduação. Tu tens essa vontade de fazer parte da equipe dos institutos federais? Eu mentiria se eu dissesse que não, mas sempre tive muita vontade. Desde a graduação, quando eu comecei a ver a parte de projetos, eu sempre tive vontade de ser professor. E espero um dia poder. Perfeito, perfeito, Inaldo. Conversar um pouco sobre mercado de trabalho, preparação profissional, atuação do profissional no mercado de trabalho e toda a trajetória, né? Inaldo, como é que se deu a entrada num curso de graduação, a tua trajetória, né? As tomadas de decisões e a repercussão do que tu fizeste na graduação na tua vida profissional? Bom dia. A minha entrada no curso de Tecnologia e Saneamento Ambiental
ela ocorreu depois de eu me desinteressar da engenharia mecânica, né? Eu comecei a engenharia mecânica, mas pelo meio do percurso perdi o interesse e senti uma necessidade de buscar outros voos, né? Outras histórias, outro curso. E encontrei o saneamento ambiental. O saneamento ambiental, para mim, ele foi um divisor de águas. Eu entrei em 2016, se não me falha a memória, e me formei em 2019. Mas nesse meio tempo, eu encontrei muitas disciplinas que me despertaram interesse, como por exemplo, rede de drenagem, redes de esgoto e redes de água fria. Sistemas, na verdade. Essas disciplinas que foram realmente divisor de águas entre o profissional que eu sou hoje e o aluno que eu fui quando eu entrei em saneamento ambiental. Agora, Inaldo, eu vou, assim, ao longo da nossa conversa, eu vou fazer algumas intervenções no seguinte sentido. O estudante de engenharia, né, ou da área de tecnologia, a gente sabe que existe uma base muito forte de cálculo, né, inclusive engenharia mecânica, né, que trabalha com fenômeno de transporte, enfim, né, tem uma certa complexidade e, ao mesmo tempo, um certo direcionamento para um determinado ramo da engenharia. Já a área de saneamento, por exemplo, eu sou engenheiro sanitarista, também me deparei com disciplinas que são diferentes, né? Por exemplo, a composição de disciplinas de várias áreas, de biologia, de biológica, né? de sociologia, junto com a área da engenharia, né? Quer dizer, a área de saneamento ambiental, ao passo que ela traz uma série de disciplinas de outros cursos, chegou a conflitar, na tua visão, a formação que tu vinhas, uma formação mais pesada da engenharia, né, para uma mais ampliada, envolvendo outras áreas? Como é que isso refletiu para ti? É mais ou menos assim, né? Eu que vinha de uma área de totalmente exatas, saí de uma área de exatas para ficar no meio termo entre aquele acesso à população, às ciências sociais e a engenharia. Assim, eu não tive tantas problemáticas, como é a palavra que eu devo usar? Tanta dificuldade, porque a minha mãe é professora, minha mãe é pedagoga. Então, eu lido muito com essa forma de lidar, justamente por causa da minha mãe. Sim. Como a visão de professora dela ela abrange muitas outras disciplinas, ela forma muitos outros profissionais, então eu tenho uma conversa com ela, sempre tive uma conversa muito forte com ela. Assim, ela, em primeiro momento, ela disse, poxa, tu tá fazendo mecânica, tu vai fazer isso, tu vai te decepcionar. Uhum. Não se decepcionar, né, mas tu vai sentir dificuldade. Porque tu é, né, muito focado no cálculo, no dimensionamento, nessa parte mais matemática. Mas assim, cara, não senti tanta dificuldade justamente pela minha conversa com a minha mãe. Mas, ainda assim, senti um pouco de dificuldade. Agora, Inaldo, dentro da área do saneamento ambiental, a gente sabe que existem duas grandes linhas, pelo menos, né? Uma área mais de cálculo de projeto, que aí é relacionado à engenharia sanitária, né? A grande área da engenharia sanitária, e uma área mais multidisciplinar, né? Que seria a área mais ambiental, a área de análise ambiental. Existe uma carência desse profissional com conhecimento, com habilidades mais para a área da engenharia sanitária, né? Inclusive com a criação com a expansão dos cursos de engenharia ambiental, foram formados muitos profissionais com grande habilidade na área ambiental, mas sem o conhecimento da área da engenharia sanitária. Nesse aspecto, tu te considera diferenciado o teu conhecimento por te direcionar a atuação para a área de projetos? Eu considero um diferencial justamente porque nas escolas de engenharia ambiental eles focam muito naquele meio técnico-científico informacional. E até mesmo no curso de saneamento, eles focam muito nessa parte. Tanto que se a gente for dividir a ementa do curso de saneamento, existem mais disciplinas que focam no meio técnico-científico informacional do que propriamente dito na área de projetos. Sim. Então, quando eu comecei a ter contato com essa disciplina de projetos,
eu automaticamente uni aquilo que eu já estava encaminhado na engenharia mecânica para a parte de saneamento. Foco em dimensionamento e na parte de engenharia de fato, né? Criação, desenvolvimento dos sistemas, o cálculo de todas as unidades, enfim, eu considero que isso seja um diferencial de fato. Agora, Reinaldo, conhecendo a tua trajetória e sendo eu, além do professor do curso, né, de Tecnólogo de Saneamento Ambiental, cursos da área de saneamento, sendo eu também professor da especialização em Tecnologia Social, Saneamento, Saúde e Ambiente da Amazônia, eu percebi que tu foste buscar, né, uma complementação dessa engenharia de projeto para entender, para compreender o social, né, na especialização. O que é que isso, né, contribuiu para a tua visão de projetista? Porque assim, muitos não conseguem, quem não é da área, não consegue compreender a magia do projetista, né? Como é mágico você dispor dos elementos, né, para fazer os estudos, as simulações. Só que toda a infraestrutura que é projetada, ela é projetada para as pessoas, né? Como é que o que é que a especialização trouxe para ti em termos de aperfeiçoamento? Quando eu saí do curso de tecnologia, eu estava pensando somente na parte de engenharia. Aí surgiu a oportunidade, né, de cursar a especialização em tecnologia social em saneamento, saúde e ambiente na Amazônia. No primeiro momento eu pensei que era uma coisa. Depois que eu vi que era outra coisa totalmente diferente, que eu não poderia dispor dos mesmos artifícios que eu consegui na graduação para esta tecnologia, que eu deveria sair um pouco desse meio mais maquinicista, que é a engenharia, e ir para o meio técnico, científico e informacional, junto com a sociedade, junto com o estudo social. A complementação ocorreu porque, de fato, hoje, quando eu projeto, eu não penso mais na melhor técnica ou no melhor modo de projetar, naquele resultado final. Hoje eu penso em quem vai utilizar aquela tecnologia, em como o usuário, né, o cliente final, vai utilizar aquela tecnologia. E isso não é possível identificar somente no curso de engenharia, normalmente no curso de tecnologia. Você tem que ter uma vivência um pouco mais aprofundada no olhar social. Você tem que ter uma vivência na sociedade. Você tem que conversar com aqueles seres da sociedade, com aquele agente que vai fazer a utilização daquela tecnologia que nós estamos projetando. Então, eu acredito que foi uma complementação de suma importância, porque eu percebi que a partir disso, todos os meus projetos eles ficaram muito mais humanitários, ao invés de ser somente uma obra de tecnologia, de engenharia. Perfeito. Hoje, qual a mensagem que você deixa para os estudantes, para os futuros estudantes e até mesmo para os profissionais, dentro da sua experiência, da sua vivência? Eu sempre falo isso hoje para os meus estagiários, né? Eu cheguei a ser estagiário de uma empresa e até hoje estou nessa empresa e eu sempre falo isso para eles. Vocês têm que procurar uma coisa que ninguém gosta de fazer e se especializar naquilo. Vocês têm que se tornar tão bons naquilo que todo mundo vai querer ter vocês no corpo da equipe. Então é isso. O diferencial. Vejam, né, o diferencial que vocês têm que fazer. Peguem todos aqueles elementos que tem muitas pessoas que fazem isso, eu vou fazer outra coisa totalmente diferente, que é para justamente você ter um nome no mercado, você conseguir se destacar entre todos aqueles outros. Porque engenheiros e tecnólogos se formam todos os anos. Agora, aqueles que se especializam em uma determinada etapa, em um determinado programa, um determinado tipo de metodologia, aquelas pessoas são o diferencial, aquelas pessoas que vão se destacar dentre todos aqueles profissionais. Quero agradecer pela entrevista. Essa entrevista ela foi solicitada já há muito tempo para o canal do Básico do Saneamento, mas acabou dando tudo certo aqui para o Básico da Educação. Muito obrigado, Reinaldo. Muito obrigado, professor.